5,4 milhões de curtidas, 2,6 milhões de compartilhamento e mais de 500 comentários, tudo por causa de um divórcio. Enquanto isso, metade dos brasileiros não consegue ler um livro no ano. Eu achei interessante esse dado, que é os dados que hoje, no dia 30 de maio, eu vi uma publicação da Virgínia e do Zé Felipe sobre o divórcio desse casal. Eu achei interessante esse número grande, né? Para mim é absurdo, 5,4 milhões de curtida de um divórcio. Ainda mais, as pessoas acharam tão interessante que aquelas 2,6 milhões de pessoas no país compartilharam esse evento. E eu comecei a pesquisar algumas coisas. Me lembrou de um vídeo que eu fiz, que está aqui em cima, que falando sobre o poder das bets no país. Eu fiz esse vídeo lá atrás, acho que uns 6 meses atrás. Achei interessante a quantidade de pessoas que apostavam em bets, querendo uma vida melhor, com a possibilidade de ter um lucro fácil ou rápido. Algumas pessoas até dizem que existe um método certo para você ganhar dinheiro com bet. Eu não sei, não tenho autoridade para falar sobre isso, mas eu achei interessante que é um método não tão convencional para você mudar de vida. Mas no Brasil, sim. Onde eu comparei as pessoas que investiam em bet e as pessoas que tinham hábito de leitura. Naquele tempo, os dados eram diferentes, 6 meses atrás. Hoje os dados são ainda piores. Hoje nós temos a Virgínia, que se envolveu numa investigação aí do governo, na CPI do governo, e eu comecei a ver esse monte de número e fiquei impressionado. Porque lá atrás eu fiz uma associação com a quantidade de pessoas que liam no Brasil e a quantidade de pessoas que jogavam, que são absurdamente maiores. E aí eu puxei outros dados aqui da quantidade de pessoas que leem. Esses dados aqui é de 2024, é uma pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil, de 2024. Coloca aí no Google e você vai achar ela. O brasileiro médio lê em média 3,9 livros por ano. Então são quase 4 livros por ano. O quarto ele não termina. 27% da população lê um livro inteiro nos últimos 3 meses. Esse 27% da população hoje no Brasil significa 55 milhões de brasileiros conseguiram terminar um livro nos últimos 3 meses. O que quer dizer com isso? Que a média é extremamente baixa. Quer entender mais sobre isso? Eu dividi isso aqui, ó, fiz uma continha. Então, se você pegar em média 4 livros por ano, que dá mais aproximadamente 200 páginas por livro, então você tem 800 páginas por ano, 2,2 páginas por dia e uma média de 1 minuto para você ler cada página, são aproximadamente 2 a 3 minutos lendo por dia. Eu faço uma analogia o seguinte: quanto tempo a média do brasileiro passa na internet? Eu não busquei esse dado, mas o cara que tem o hábito de ler muito, ele passa vendo reels pelo menos 10 minutos por dia. Imagina o cara que ele não faz nada disso, que é viciado mesmo. O cara fica 40 minutos na privada, com o telefone na mão. Só aí, cara, ele já bateu muito a quantidade de leitura que ele deveria ter em alguns meses. Pensando nisso, eu te digo o seguinte: olha os Estados Unidos. Hoje nós temos 30% da população brasileira com o hábito de ler um livro nos últimos 3 meses. Nos Estados Unidos esse número passa de 70%. Então nós entendemos que o Brasil, nos próximos 5, 10 anos, ele provavelmente é um país de oportunidades, para aqueles que têm o hábito de se esforçar intelectualmente. Hoje eu vejo que as pessoas estão utilizando a inteligência artificial para terceirizar a capacidade intelectual. E mesmo essas pessoas, que são até leitores hoje, acham até mais fácil utilizar o chat GPT, DeepSeek, um monte de inteligência artificial para desenvolver raciocínio. Elas também, então essa média vai baixar muito, porque o próprio leitor está emburrecendo. Você que tem a habilidade de ler, de procurar informação, de ver palestras, de fazer cursos e mentorias, você é preocupado em desenvolver um hábito ou novos hábitos, você vai ter uma grande oportunidade nos próximos meses para sim posicionar no mercado e ter a possibilidade de ter grandes lucros financeiros ou posição de alguma coisa que você gostaria de fazer nesse futuro.
Porque a média está baixando, e muito rápido. Qual que é o pulo do gato aqui que eu enxergo? É você entender para onde as pessoas estão indo e você ter discernimento para entender qual realmente é o lado que você precisa ir. Preciso colocar tudo em IA? Ou eu vou colocar todo o meu tempo e intelecto em coisas que vão me ajudar a controlar a inteligência artificial? Vou ser controlado por ela ou vou ser o operador da inteligência artificial para me posicionar de uma maneira mais fácil? Essa é a maneira que eu enxergo isso. Augusto Cury falou em alguns dos seus livros que eu li alguns anos atrás que o imperador romano tinha menos conhecimento ou menos acesso à informação do que naquela época que Augusto Cury escreveu o livro, de que uma criança de 8 anos tinha naquela época. Hoje, com a IA, com tantos vídeos bons no YouTube, professores renomados, palestrantes renomados, livros de excelente qualidade, a gente tem muita informação de qualidade. O que menos a gente tem hoje é a capacidade do brasileiro, ou de qualquer pessoa, né, mas estou trazendo dados do Brasil, a capacidade dessas pessoas de entender, raciocinar o que deve ser feito. É tanta informação que a gente não sabe fazer o simples bem feito. Tantas coisas que a gente tem hoje de possibilidades e a gente não consegue usar elas para que a média melhore, para que as pessoas tenham um bom intelecto. Você está na média dos 2 ou 3 minutos por dia de leitura, ou você está se esforçando para ter um hábito de 1 hora, 50 minutos, 30 minutos de leitura por dia? Quais são os livros que você está escolhendo? Quem são seus mentores, pessoas que você está colocando energia para desenvolver novos hábitos, desenvolver novas técnicas, habilidades, conhecimento? Quem que você está colocando na sua vida? Quais são as pessoas que você está tirando da sua vida para te poluir menos? Pensa nisso, pensa nesses dados, comece a formar um hábito melhor, se empenhando e se esforçando para ser mais produtivo intelectualmente.